Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo e nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Muitas graças Ele nos tem concedido e eu particularmente coloquei para os irmãos na parte da manhã uma muito especial que Ele fez para mim. Na parte da manhã, meu filho participou do primeiro torneio de jiu-jitsu. Eu disse que não me importava muito se ele fosse ganhar ou perder. Isso porque há alguns anos meu filho era um dependente químico, usuário de drogas, e o Senhor Deus os resgatou de lá. Tirou de onde ele estava e trouxe de volta para nós. Há mais de um ano ele está limpo e todos os dias é um dia de luta que ele tem. E ele tem vencido esses dias. Então o jiu-jitsu não tem muita importância. Mesmo assim ele conseguiu o 4º lugar e estava muito feliz. Nós mais ainda, pela infinita e maravilhosa misericórdia que nosso Deus tem conosco. Hoje meu filho é batizado, está trabalhando e o Senhor o tem mantido junto de nós e na sua direção pela sua maravilhosa graça e misericórdia. Amém? Iniciaremos nosso culto com a leitura bíblica do Salmo 37, do versículo 1 até o 6º. Depois eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias nesse Salmo, porque nós retornaremos a ele mais adiante. Salmo 37, dos versículos 1 a 6. Faremos a leitura de modo responsivo. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Foi muito apropriada a escolha do cântico inicial. Quão grande é meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Louvemos o Senhor agora com o hino de número 164.
Convido o irmão Baroni que faça uma oração. Já feito para a honra e glória do teu santo nome. Estamos aqui para adorar a Ti, estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor. E que possa Deus tirar dos nossos corações e tudo que nos afasta desse momento verdadeiro, Senhor Deus. Que possamos, Senhor, em espírito e em verdade, adorar o seu nome, Senhor Deus. Esteja, Pai, com o pregador também, Senhor Deus, para a mensagem, que possa usar os seus lábios, usar os nossos, Deus, para trazer o que nós necessitamos, Pai, ouvir, não o que nós queremos ouvir, Senhor Deus, que possa ser uma mensagem efetiva aos nossos corações, Senhor Deus, que possamos, durante a semana, Senhor, assim, praticar em nossas vidas, Senhor Deus, e falar de Ti para aqueles que não te conhecem. Por tudo isso nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós teremos mais uma leitura do Salmo 37, agora do versículo 7 ao versículo 11. Da mesma forma responsiva. 37, versículo 7 ao versículo 11. Logo após a leitura, o coral cantará um hino. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Amém?
Convido o nosso irmão Odir que faça uma oração de confissão pelos nossos pecados. Mais uma vez, Pai, por estar no pecado, por poder saber Senhor, e agradecer também pela graça do Senhor, como Deus, durante o dia. Abençoa aqueles que trabalham, o pregador, que nós vamos sair daqui mais edificados, Senhor, na tua palavra. Abençoa todos, como leite, que cantaram, que possa continuar assim, Senhor, trazendo alegria ao nosso coração na tua palavra. Abençoa, Senhor, este povo. Podemos sair daqui, meu Pai, agradecido por tudo que vai acontecer, por tudo que vamos receber da tua palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Nós teremos um momento de cânticos agora, e eu peço ao dirigente que vai fazer depois a oração, ou indicar alguém que vai fazer a oração de consagração, que antes seja dado um espaço para que as crianças façam participação. Colocar em pé. Esse primeiro cântico é entrega, e que nós possamos cantar refletindo realmente naquilo que nós estamos falando para Deus, que possamos realmente entregar o nosso coração a Ele e mentalizar isso. Amém?
que nós vamos cantar, ele se chama Vim para Adorar-te. Que possamos realmente refletir também, cantar, mas não só aqui na igreja, em todo lugar que nós passarmos. Tanto em nossas casas, nas escolas, em nosso trabalho, que possamos realmente adorar ao nosso Deus. Amém? Para aqueles irmãos que estiverem com os dízimos e ofertas, né, agora, podem usar esse cântico.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim e para você. Cante conosco. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer-me que és meu Deus. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, amém. Esse último cântico único, nós possamos nesse mesmo espírito que estamos de louvor e adoração ao nosso Pai, que a gente possa cantar já se preparando para a mensagem e colocando nosso coração, nosso corpo aos pés da cruz, porque sabemos que Ele é o único merecedor de toda a glória e louvor, o único merecedor de todas as nossas atitudes. Vamos fazer hoje um grande coral aqui, cantem conosco, e que o Senhor seja o único espectador essa noite nesse cântico. Ao único. Força e o poder, ao Rei eterno e imortal.
fazer o quê? Convidar as crianças, pode falar, Paty. Não, irmãos, é que em agosto é um mês de missões. Então as crianças, no primeiro domingo de agosto, elas pegaram um cofrinho e a missão era todos os dias orar pelos missionários e encher o cofrinho com as moedinhas. E trazer no último domingo de agosto, que é hoje. E algumas crianças e também algumas pessoas que não são da UCP, alguns adolescentes também pegaram. Então, para quem trouxe o seu cofrinho hoje, pode trazer, colocar aqui em cima da mesa. Pode trazer, gente. Então é isso, esses cofrinhos serão encaminhados para a Secretaria de Missões da Igreja, tá? Então agora quem for orar, agradece também pelas crianças. Vocês sentaram, não era para sentar não. Vamos ficar de pé de novo? Vamos cantar de novo esse finalzinho, adoramos, para a gente poder orar? Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos mais uma vez. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre, entregue o seu ser a Deus. Faça disso uma verdade em sua vida. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Assim como cantamos na música, e cantamos em 2 músicas hoje, que prostramos aos Seus pés e rendemos aos Seus pés. Vou pedir para a igreja, aqueles que puderem, que ajoelhem comigo. Vamos orar ajoelhados. Nós possamos realmente nos prostrar aos pés da cruz. Se você não puder, não se sinta envergonhado. Fique à vontade e prostre mentalmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Sua grandeza em nossas vidas, Senhor, pois sabemos que não somos nada, mas o Senhor tem nos amado de forma incondicional. Te agradecemos, Senhor, porque pecamos e erramos, Senhor, somos imperfeitos, Senhor. E mesmo assim o Senhor tem nos amado, Senhor. O Senhor tem nos corrigido, Senhor. O Senhor tem nos segurado no momento de nossas fraquezas, Senhor. O Senhor tem nos iluminado, Senhor.
Mesmo quando parecemos fracos, Senhor, o Senhor nos fortalece. Mesmo quando não conseguimos andar, Senhor, o Senhor nos carrega. Obrigado, Senhor, pela sua grandeza, Senhor, pela sua soberania, pela certeza, Senhor, que o Senhor nos dá da vitória, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá, Senhor, que somos de Ti, somos Seus filhos, Senhor, e o Senhor nos guarda, Senhor, em todos os momentos das nossas tribulações, Senhor. Sabemos que a hora que olhamos para o alto, Senhor, lá está. A hora que Te procuramos, lá está o Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer isso, Senhor, em nossas vidas, Senhor. O Senhor fica com cada irmão que está aqui presente, Senhor. Que todos possam entender a Sua soberania, Senhor. Que possam entender os Seus propósitos, Senhor. Que todos possam caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Teu querer, Senhor, aonde quiser, Senhor. Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas aqui colocados, Senhor. Obrigado pelas crianças, Senhor, que estão aprendendo já, Senhor, que tem que entregar, Senhor, os seus dízimos, Senhor, uma moedinha, Senhor, para os missionários e para a igreja, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Tudo que eu Te peço, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ainda que as crianças não tenham uma noção completa desse pequeno ato, é muito importante e significativo que os pais as estejam preparando, as estejam orientando na direção dos caminhos que o Senhor deseja que elas sigam. R$1 pode não parecer muita coisa se ele está sozinho, mas muitos reais fazem muita diferença ao missionário que está longe e que precisa desses recursos. Que o Senhor abençoe as crianças que fizeram esse ato e também aos pais que as motivaram. Teremos agora um hino pelo coral e após o hino, as crianças de 2 a 7 anos deverão se deslocar até um culto específico para elas.
Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir juntamente comigo, por gentileza, o Evangelho de João. Capítulo 2. Evangelho de João, dos versos 13 a 22. Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 a 22, diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Pois os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhes os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, sê propício a nós, pecadores, e fala conosco por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar e esclarecer o sentido do texto bíblico e a verdade e a aplicabilidade que ele demanda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu conheço um sujeito que uma vez ele foi tocar num evento e era um evento de crente. Vocês já foram em evento de crente? Evento com muito crente assim. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um colapso nervoso e foi parar no hospital. Porque ele ficou muito indignado com certas coisas que ele viu naquele lugar. Ele foi tomado de paixão pela glória de Deus e acabou passando mal. E ajuntamento, quando tem muita gente junta, quando tem muitas pessoas juntas, corre-se o risco de perder o foco, corre-se o risco, a tentação de perder de vista aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é necessário, aquilo que de fato é justo. E foi exatamente o que aconteceu no nosso texto. Temos aqui um grande ajuntamento de religiosos, um grande ajuntamento de crentes. É a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela acontecia no dia 14 do mês de Nissan, o que seria a lua cheia de março ou abril para nós. Essa festa era a comemoração ou uma forma de relembrar a noite em que o anjo da morte passou adiante das cajas manchadas com sangue, conforme fora previsto, matando apenas o primogênito de todas as outras casas, aquelas casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro. E naquela consternação, naquela convulsão que se seguiu, os judeus escaparam
do Egito. A Páscoa foi então imediatamente seguida pelos 7 dias de festival dos pães sem fermentos. E quando essa festa que tinha como objetivo relembrar, comemorar, trazer à memória os grandes atos de Deus, os feitos poderosos de Deus, quando essa festa se aproximava de sua realização, Jesus decide subir para Jerusalém, para o centro, para a capital religiosa dos judeus. E a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas de toda a parte do mundo. Peregrinos de longe e de perto vinham a Jerusalém celebrar a Páscoa. E o centro dessa festa era o templo. Era ali que grande parte da festa aconteceria. Era ali que todos os peregrinos se reuniriam. E quando Jesus chega no templo, o que ele encontra? Ele encontra vendedores, animais como bois, ovelhas, pombos e cambistas. Os animais eram usados na adoração sacrificial do templo. E considerava-se uma conveniência poder comprar animais nas imediações de Jerusalém, ao invés de trazê-los de casa. Isso era particularmente importante para aqueles que vinham de muito longe. Em uma outra época, os mercadores estabeleceram suas barracas do lado de fora do templo, ao lado do Vale de Cedron, nas encostas do Monte das Oliveiras. Mas aqui, nesta ocasião específica, e também na outra purificação do templo, que é narrada nos evangelhos, mas essa no fim do ministério de Jesus, os cambistas, os vendedores e os animais, eles se encontram no pátio do templo. E esse pátio do templo, o templo ele era muito grande, ele tinha lugares para cada pessoa, para cada classe social de pessoas. E aqui, sem dúvida, eram o pátio dos gentios, o pátio daqueles que não eram judeus, o pátio daqueles que não tinham o sangue de Abraão. E além desses vendedores e de seus animais, haviam outros que estavam assentados diante de mesas trocando dinheiro. Isso por quê? Pessoas de todo o Império Romano vinham para Jerusalém para celebrar essas grandes festas. E eles traziam moedas de todo tipo. Existia no templo uma taxa que devia ser paga por todo judeu consciente do século masculino com 20 anos ou mais. E essa taxa, ela deveria ser paga numa moeda específica, que era de cunhagem tíria, do povo de Tiro. Isso porque a prata de Tiro tinha a fama de ser mais pura do que as outras pratas, e o sistema de peso que os tiros usavam, ele era um pouco mais rebuscado. Então, convencionou-se na Judéia que a moeda que se dava, que circulava grandemente ali, com a qual se ofertava no templo, era uma moeda de cunhagem tíria. E esses cambistas, eles convertiam o dinheiro na moeda aprovada, cobrando uma porcentagem por isso. Você pode estar se perguntando, qual o problema disso? O que tem de mais? O templo era grande, o pessoal está vindo de longe, são benefícios saudáveis. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que o templo havia se transformado num mercado. Essa é a afirmação do próprio Jesus no verso 16. O murmúrio da oração havia sido trocado pelo rugido do gado, o balido das ovelhas e o arrulhar das pombas. O quebrantamento havia dado lugar à negociação. A adoração santa havia sido banalizada pelo comércio. O clamor pela vinda da presença de Deus foi trocado pelo pedido do abatimento de preço. A celebração da libertação foi trocada por uma atividade meramente cultural. A memória foi deixada de lado e o lucro foi trazido a primeiro plano. Fazendo do templo um lugar de comércio, um lugar de venda, abandonava-se a sua finalidade. Qual que era a finalidade do templo? O templo, ele existia para ser um local de encontro entre Deus e o seu povo. Fazendo do templo um lugar de negócio, esquecia-se de tudo o que a Páscoa significava. Esquecia-se de tudo que o templo significava.
fazendo do templo um ambiente de câmbio, perdia-se de vista o lugar e o objetivo final que ele, o templo e a festa apontavam. Mas além disso, nós temos um segundo problema aqui. Nas Escrituras, nós vemos, como eu já disse, 2 relatos da purificação do templo por Jesus. A primeira vez no início do seu ministério, que é narrado apenas por João, o texto que nós lemos, e a segunda vez no fim do seu ministério, que é narrado nos outros evangelhos. Nos relatos paralelos, Jesus, na maioria das traduções, ele acusa os mercadores e cambistas de transformar o templo em um covil de ladrões. Mas a expressão grega aqui, ela não sugere ladruagem, em hipótese alguma. Ela sugere fanatismo. Ao se estabelecerem no pátio dos gentios, ao fincarem o pé no lugar reservado aos que não eram judeus, eles excluem os gentios que podiam ter vindo para orar, transformando o templo numa espécie de fortaleza nacionalista, o que se coaduna muito bem com o que a gente sabe do pensamento farisaico da época de Jesus. Ao invés de usar o templo, ao invés do templo ser uma casa de oração para todas as nações, como bem disse Jesus em Marcos capítulo 11, verso 17, citando o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, eles haviam transformado aquele local num lugar de segregação, num objeto de separação. Ao invés de ser a casa de Deus, um lugar de encontro, um lugar de revelação para todas as nações, havia se tornado num abrigo para seitas judaicas. Não há evidência de que os mercadores de animais ou os cambistas, ou até as autoridades sacerdotais que permitiam que eles usassem aquele pátio, fossem corruptos. Embora essa seja uma possibilidade, mas o ponto é que eles não deviam estar ali. Eles não deviam estar naquele lugar. O templo havia se tornado numa espécie de pregão, um comércio, e os gentios estavam sendo impedidos de buscar a Deus. O templo precisava ser purificado. E eu fico me lembrando da história daquele sujeito que eu me referi no início, que foi num ajuntamento de crentes. E eu me pergunto, até que ponto os nossos ajuntamentos não refletem isso aqui? Até que ponto, quando a igreja se reúne, ao invés dela ser uma carta viva para todas as nações, uma evidência da gloriosa cruz de Cristo, do amor derramado sobre os nossos corações, muitas vezes os ajuntamentos dos crentes, eles se tornam um subterfúgio para a segregação, um conluio, panelas. Até que ponto a nossa religião não tem servido somente ao nosso orgulho? Né? Porque em vez de adorar a Deus, em vez de centralizar a cruz, a redenção, a obra de Cristo, nós colocamos coisas que nos agradam, coisas que nos fazem bem, coisas que oprimem os outros de forma errada, de forma contrária ao que as Escrituras ensinam. Até que ponto o nosso chamado culto não tem refletido isso? Impureza, segregação, enxotamento daqueles que não são dignos de participarem do nosso meio. Será que em nossas celebrações não temos esquecido aquele que deve ser celebrado? Temos pensado e buscado a pureza de um culto genuíno, a pureza de culto que Deus exige. Eu acredito que igualmente, da mesma forma que esse ajuntamento precisava ser purificado, os nossos ajuntamentos também precisam.
as nossas reuniões, as reuniões de oração, as reuniões em casa, que não são para orar, são para falar mal dos outros. Não são para desfrutar da comunhão que nós temos pela graça, por meio do Espírito Santo. Não. Diante disso, o que é que Jesus faz? Jesus, ele purifica o templo. Diante desse quadro de impureza, de adoração impura, supérflua, errada, egocêntrica, segregacionista, diante disso ele faz um chicote de cordas e ele expulsa a todos do templo. Ele expulsa os vendedores, ele expulsa os animais, ele expulsa os cambistas. Ele derrama, ele joga o dinheiro dos cambistas no chão. Ele vira as mesas e ele brada. Ele literalmente grita: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai um negócio. E essa é uma imagem de Jesus contrária àquele Jesus lindinho, pintado muitas vezes. É um Jesus que exige pureza. É um Jesus que exige santidade. A ação de Jesus foi vigorosa, mas ela não foi cruel. Não é possível expulsar gado e ovelhas sem o uso de um chicote de cordas. E nessa ação de Jesus nós vemos uma alusão a dois profetas do Antigo Testamento, a Zacarias e a Malaquias. Eles disseram: naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos, e de repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Isso significa que esse ato de Jesus, essa reação de Jesus diante daquele quadro, tem um simbolismo profético, é uma denúncia de uma adoração que não é pura. É um convite profético para se adorar a Deus de coração, sem clamor ou influências que distraiam. Ao mesmo tempo, ele conduz a um tema relacionado: o próprio templo. O ponto focal em que Deus aceita os crentes por causa de um sacrifício de sangue. O templo. No templo, os crentes se encontram com Deus e são aceitos por Deus mediante um sacrifício. E esse templo será ultrapassado por outro templo e por outro sacrifício. Mas é interessante, antes de prosseguirmos, pensar um pouco sobre o que motiva Jesus. A resposta de João a essa pergunta é: por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz o que faz? Por que age como age? A resposta de Jesus, de João, aliás, é uma citação do Salmo 69, verso 9. O zelo pela tua casa me consome. É interessante que nesse salmo, nós vemos o salmista clamando a Deus por causa de uma oposição implacável que ele tem suportado dos seus inimigos. Uma das principais fontes dessa perseguição, dessa oposição, dessa inimizade que o salmista desfruta com seus inimigos, é o fato de que eles não entendem, ou o fato de que eles não são simpáticos ao profundo compromisso do salmista com o templo. O salmista, ele demonstra que ele tem um grande engajamento com a glória de Deus, com a pureza da adoração, com o templo. E os inimigos dele não entendem essas coisas e então o afrontam. A purificação do templo por Jesus testemunha a sua preocupação com a adoração pura. Testemunha a sua preocupação com um relacionamento correto com Deus, no lugar que foi supremamente designado para servir como ponto de encontro, como ponto de convívio entre Deus, o rei, e o seu povo, os seus súditos. E é exatamente essa consideração que está gerando oposição. Para João, a forma em que Jesus será consumido é sem dúvida a morte. O que move Jesus é o zelo, é a paixão pela glória de Deus.
E esse zelo vai consumi-lo até as últimas instâncias. Na cruz, o zelo de Jesus é visto nas consequências mais extremas. Esse zelo o consome ao ponto da morte. Em certo sentido, por que é que Jesus morreu? Sim, foi por conta dos nossos pecados. Por que é que Jesus morreu? Sim, foi para nos reconciliar com Deus. Por que é que Jesus morreu? Sim, para nos justificar, para sofrer a pena que nos era devida. Mas de acordo com esse texto, um outro motivo que leva Jesus à morte é o compromisso que ele tem com Deus, é o compromisso que ele tem com o Pai, é o compromisso que ele tem com o templo, com a revelação, com a glória, com os atributos daquele que vive para sempre. Nesse texto é isso que vai levar Jesus a morrer, é isso que irá consumir Jesus na cruz, é zelo. Por que é que você faz o que faz? Por que é que você pensa como pensa, age como age, anda como anda, fala como fala? Por que é que nós fazemos o que fazemos? Qual é a razão? Qual é a motivação? O que tem nos consumido? E não adianta nós tentarmos fugir disso, porque nós seremos consumidos por alguma coisa. Inevitavelmente seremos consumidos por alguma coisa. Seremos consumidos pelo orgulho, seremos consumidos pelo egoísmo, seremos consumidos pela ganância, seremos consumidos pela raiva, seremos consumidos pelo ódio, pela mágoa, pela tristeza, mas alguma coisa vai consumir você. Alguma coisa faz com que você viva da forma com que vive. Alguma coisa faz com que você acorde todas as manhãs e faça o que você faz. Alguma coisa faz com que amanhã, na segunda-feira, a tão odiada segunda-feira, alguma coisa faz com que você se levante pela manhã e faça o que você vai fazer. O que será que vai me fazer amanhã, às 4h da manhã, levantar, tomar o meu banho, atravessar a cidade de São Paulo para mais um dia de aula no curso no seminário? Será que é a minha vontade de ser pastor? Será que é a minha vontade de mandar? Será que é a minha vontade de ser chamado de reverendo? Será que é a minha vontade de ajudar os outros? Ou será que é zelo pela glória de Deus? E é interessante você, talvez aí, tentar fazer uma radiografia do seu coração. Por que é que você vem todo domingo na igreja? Por que é que você canta? Por que é que você ora? Por que é que você lê a Bíblia? Por que é que você faz o que faz? Por que você trabalha? É interessante que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Agora, quando é que foi a última vez, que você foi na casa dos seus amigos num domingo à tarde, e enquanto você mastigava aquele bife, você sentiu um profundo, um intenso desejo de que aquele movimento de usar os seus molares glorificasse a Deus? O que tem nos consumido? Uma vez um missionário chegou num campo islâmico e ele orou: Deus, gasta a minha vida para a tua glória. Eu gosto muito da figura que ele usou. Uma vela que queima até o último instante, brilhando para a glória de Deus.
Foi isso que ele pediu. Ele morreu com 26 anos. Mas ele fez muita coisa. Diz a tradição, não sei se é verdade. Vocês sabem como morreu Tomé? O apóstolo Tomé? O sem fé? Diz a tradição que ele foi até a Índia e começou a pregar o evangelho na Índia. E na Índia ele foi amarrado numa cruz. Amarrado. Pegaram ele e amarraram lá. Pronto. E o que é interessante é que ele pregou até o último fôlego de vida. Eu fico pensando, Tomé ali amarrado naquela cruz, tomando sol, tomando chuva, os dias passando, sem café da manhã, sem almoço, sem banho, sem água, a fome apertando, a posição ruim, dificultando a respiração. Mas ele prega até o último suspiro. Isso é lindo, porque ele se assemelha com Cristo. Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses que nós não recebemos apenas fé para crer em Cristo, mas para sermos participantes do seu sofrimento. Você tem vontade de se assemelhar a Cristo? O que é que tem te consumido? Por que você arruma as brigas que arruma? Por que você grita do jeito que grita? É pela glória de Deus? Enquanto eu estudava esse texto para esse sermão, eu acho que eu nunca apanhei tanto de Deus estudando para um sermão. Eu preciso disso. Eu preciso desse fogo, dessa paixão, dessa coisa ardendo no meu osso. Eu quero isso. Jesus foi consumido na cruz. E a morte de Jesus aponta para uma substituição. Como Jesus purifica o templo? Aí você vai dizer, enxotando os homens. Será que é só isso? Jesus purifica o templo substituindo-o em seu próprio corpo. Veja só. Os judeus que agora confrontam Jesus são sem dúvida as autoridades do templo ou os representantes do Sinédrio. Eles perguntam a Jesus se havia algum sinal miraculoso para justificar tal manifestação de autoridade, como a de se aventurar a regulamentar o templo. Eles, em verdade, tinham o direito de fazer essa pergunta. Quem é você para obstruir a maior festa religiosa da Palestina? Quem é você para atrapalhar milhares de pessoas que querem comprar seu carneiro para sacrificar? Quem é você que atrapalha milhares de homens que querem cambiar a sua moeda e pagar a taxa do templo? Quem é você? O que te confere autoridade para fazer isso? Você está atrapalhando a maior festa do nosso povo. A festa mais importante. A festa que atraía mais pessoas. Quem é você? É uma pergunta justa. No entanto, a forma com que essa pergunta é feita, ela revela duas deficiências. Primeira, aqueles homens, eles não manifestam absolutamente nenhuma reflexão, nenhum autoexame, nada, sobre se no fundo as acusações de Jesus eram justas. Em nenhum momento nós vemos no texto aqueles homens reservando um momento para pensar: será que esse homem tem razão?
seja quem ele for, será que essas acusações não são justas? Em nenhum momento aqueles homens, eles olham para si mesmos, para suas práticas, eles olham para o que está acontecendo no templo, eles não olham para as escrituras sobre o que tinha sido revelado por Deus. Em nenhum momento nós vemos reflexão. Fazendo isso, eles demonstram que eles estavam menos preocupados com a verdadeira adoração e muito mais preocupados com questões de precedência, com questões de autoridade. Sabe o que estava consumindo eles? Era a vontade de aparecer. É interessante o contraste. Jesus, consumido por zelo por Deus, toma a atitude que toma. E os homens, sendo consumidos pela idolatria de si mesmos, questionam Jesus sem nem pensar, será que ele tem razão? A segunda coisa que essa pergunta demonstra é que se as autoridades elas tivessem sido convencidas de que Jesus, se elas tivessem sido com certeza convencidas de que Jesus era meramente algum desordeiro insignificante, ou que ele era emocionalmente instável, haveria recursos adequados para puni-lo. O fato de que eles pedem um sinal miraculoso demonstra que eles alimentavam pelo menos uma suspeita de que eles estavam tratando com um profeta enviado do céu. E quando se tem esse tipo de suspeita, fazer esse tipo de pergunta é uma tentativa de domesticar a Deus. No fundo, eles sabiam que era um profeta. Eles podiam não saber que era o Messias. Mas eles sabiam que era um profeta, porque esse tipo de coisa foi recorrente. Então, primeiro, eles não fazem nenhuma autoanálise sobre se as reivindicações de Jesus eram justas. E suspeitando de que Jesus era de fato um profeta, eles tentam domesticar a Deus. Como é que a gente reage diante das correções? Como reagimos diante das críticas? Mesmo as críticas dos nossos inimigos. Como nós reagimos diante das críticas? Será que elas nos levam ao menos a refletir? E ainda que estejamos certos, mas será que existe esse traço na gente de será? De botar em xeque o nosso próprio coração? De colocar em julgamento as nossas próprias intenções? Existe esse tipo de análise no nosso meio? Enquanto o pregador está falando aqui, domingo após domingo, existe esse tipo de atitude? Quem é ele para dizer isso? Ele não pratica. Quem é ele para dizer isso? Ele também faz errado essas coisas. Mas será que não existe uma fresta, um milésimo de tempo, de momento em que a gente fala, será? Será que é justo? Será que o que falam de mim é justo? Até que ponto as nossas reivindicações são tentativas pecaminosas de domesticar a Deus? Quando a gente reclama, querendo justiça, é justiça mesmo ou é uma tentativa de domesticar a Deus e fazer de Deus o nosso lacaio para Ele fazer o que a gente quer? Até que ponto temos simplesmente acariciado os ídolos dos nossos corações? Esse foi o grande pecado desses homens. Eles viram grandes coisas. E aquilo que Jesus estava fazendo já era um sinal
profético. Já era um sinal que lhe conferia autoridade. E a própria resposta de Jesus que eles não entendem. Por quê? Porque eles não tinham esse senso de parar e refletir. E mesmo que quando o tapa é duro, antes de você reagir para revidar, você procurar ver se tem razão. E Jesus, ele responde àquela pergunta à altura. À primeira vista, Jesus convidava as autoridades a destruir o templo e prometia levantá-lo após 3 dias de sua destruição. Na esfera literal, era improvável que eles dissessem para ele cumprir o que dizia. Eles, não obstante, estavam em situação difícil, já que ele estava oferecendo a eles um poderoso sinal miraculoso, para justificar a sua autoridade para purificar o templo. De fato, era um sinal maravilhosamente apropriado. Qualquer um que pudesse restaurar o templo dentre os 3 dias de sua completa destruição, deveria ser considerado com autoridade para regular suas práticas. Os judeus, naturalmente, demonstram incredulidade de que um edifício em construção há 46 anos pudesse ser reconstruído em 3 dias. E o mal entendido deles surge porque eles focalizam, como sempre, o puramente material, o natural. Eles não entendem do que é que Jesus está falando. E do que é que Jesus está falando afinal? João explica. João diz que Jesus na realidade estava se referindo ao seu próprio corpo. Aliás, a palavra no grego aqui empregada, traduzida como templo, só pode ser traduzida como templo nesse contexto. Em todos os outros contextos do Novo Testamento, ela é traduzida como corpo. Aquele corpo no qual a palavra tornou-se carne. O Pai e o Filho encarnado desfrutam de habitação mútua, única. Portanto, é o corpo humano de Jesus quem unicamente manifesta o Pai e torna-se o ponto, o local da manifestação de Deus ao homem. O corpo de Jesus é a habitação viva de Deus sobre a terra. O cumprimento de tudo aquilo que o templo significava. O centro de toda a verdadeira adoração. Contra todas as reivindicações de lugar santo. É isso que Jesus vai dizer capítulos na frente, no seu diálogo com a mulher samaritana. A hora já chegou. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Jesus é o templo de Deus na nova aliança. Nesse templo, o sacrifício definitivo aconteceria. Após 3 dias de sua morte e sepultamento, Jesus, o verdadeiro templo, levantar-se-ia dos mortos. O Antigo Testamento ele ensina que Deus ele quis habitar com o seu povo. Nós vemos isso desde o Éden. E o templo era o lugar onde Deus habitava com o seu povo, o Israel escolhido de Deus. A presença de Deus era manifesta no templo. Os sacrifícios aconteciam no templo. O templo era o testemunho da presença de Deus no meio do povo. Toda a vida judaica girava em torno do templo. Tanto é que quando Israel pecou repetidamente contra Deus, e Deus enviou o julgamento, o templo foi destruído. O templo do Antigo Testamento, porém, ele apontava por uma coisa mais importante, ou melhor, para alguém mais importante. O Antigo Testamento tinha sombras, o Novo Testamento tem a substância. As palavras seu corpo, elas podem se referir somente ao corpo físico de Jesus, crucificado, enterrado e levantado dos mortos. Esse corpo não é a igreja. A metáfora usada por Paulo em Coríntios. Lá, Paulo usa a palavra corpo como uma metáfora para a igreja. Nesse texto, não. Esse corpo só pode ser o corpo físico de Jesus, crucificado, enterrado e levantado dos mortos. É esse corpo que será destruído, será consumido e será levantado novamente. O próprio Jesus faz essa identificação. Isso porque ele mesmo via a conexão entre o templo e o seu corpo como fundamentalmente tipológica.
Os sacrifícios prescritos pela lei mosaica incluíam algumas características embutidas que forçavam o leitor ponderado a esperar um sacrifício para além daqueles. A lei antecipava a santidade do coração. O sistema de sacerdotes esperava um mediador perfeito. Davi e seu reino anunciavam em sua própria existência a promessa de um Davi que seria perfeito. Por isso, considera-se o templo em Jerusalém uma forma tipológica, ou seja, o templo apontava para algo ou alguém maior e mais perfeito que o templo. Era importante que a adoração de Deus em seu recinto fosse pura, e até mais importante reconhecer que o templo em si mesmo apontava para um melhor e um final ponto de encontro entre Deus e os seres humanos. Jesus purificou o templo. Ele expulsou os vendedores, ele derrubou as mesas, ele expulsou os animais, e sob essa leitura tipológica do Antigo Testamento, com a qual o Novo Testamento deve ser lido, o Novo Testamento deve ser lido no pano de fundo do Antigo Testamento, Jesus substitui o templo, cumprindo os seus propósitos. Qual que é a mensagem principal desse texto que nós lemos então? João queria que seus leitores aprendessem que Jesus é o templo. João ensina que Jesus cumpriu os propósitos do templo de modo aperfeiçoado, infinitamente. Jesus era maior que o templo, mais importante que o templo, portanto ele podia regulá-lo, defini-lo. Em seu corpo Jesus realizou cabalmente, totalmente, satisfatoriamente tudo aquilo que o templo significava. Por isso ele tinha autoridade sobre o templo. Visto que o templo era o lugar em que Deus habitava pessoalmente e abençoadoramente, com o perdão do neologismo, Jesus é a habitação perfeita de Deus. Jesus é o meio pelo qual Deus se relaciona com seu povo, redime seu povo, habita com seu povo, restaura o seu povo, abençoa o seu povo, e assim por diante. Jesus é o único meio de relacionamento com Deus, pois ele aperfeiçoou e cumpriu todos os meios anteriores. Diante disso, vocês conseguem perceber a importância do fato de que Jesus ainda hoje é homem? É nesse corpo que ele nos reconcilia com o Pai. Jesus é Deus, mas ele é homem. Jesus é homem. E Jesus está corporalmente à direita de Deus, intercedendo por nós. Diante disso, vocês conseguem perceber a importância da ressurreição. Nada disso é possível sem ressurreição. Nós nunca poderíamos adorar a Deus de forma pura se Jesus não tivesse ressuscitado. Nós nunca poderíamos conhecer a Deus, habitar com Deus, se Jesus não tivesse ressuscitado. Em seu corpo ele desfez a inimizade. E é nesse corpo que nós estamos congregados. Agora sim nós podemos pensar na igreja. Nós fomos unidos a Cristo em sua morte e em sua vida. Isso nos torna pedras vivas de um edifício. Como é que nós vemos Jesus? Como alguém legal? Alguém bacana, muito legal. Jesus, um grande mestre. Bonzinho, gostava de criança. Jesus é mais que isso. Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que tipo de fé você tem nele? Qual é a qualidade da fé que você tem nesse Cristo? E como é que você o enxerga? Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do culto. Jesus é o centro da criação. Jesus é o centro da salvação. Jesus é o centro da redenção. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ele é tudo. Ele é tudo. Como é que temos visto Jesus? E isso aqui é muito prático. É muito prático. Existe um vício no nosso meio que pensa que a aplicação de sermão é só o que você deve fazer. Não. É o que você deve crer e como você deve crer. Isso aqui é muito prático. Quem você pensa que Jesus é? Como é que você enxerga a obra dele? E a importância da sua morte e ressurreição? Não tem nada mais prático que isso. Como cremos em Cristo? É isso que João quer falar com seus leitores. Afinal, ele mesmo vai dizer lá no capítulo 20 desse mesmo livro, que ele escreveu todas essas coisas para que aqueles que estariam lendo crescem que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, como Filho de Deus, como o templo da nova aliança, tivessem vida em seu nome. Avalie sua fé. Avalie os seus conceitos. Isso é uma coisa meio fora de moda hoje. Mas a Bíblia continua sendo verdade. E verdades pressuposicionais, proposicionais. Verdades, afirmações a respeito da verdade. Afirmações a respeito de Cristo. Tem muita aquela coisa, né? A gente ouve alguns obreiros por aí falando que a Bíblia é Jesus Cristo, a palavra de Deus é Jesus, né? O que importa é o nosso relacionamento com Jesus. Tá, mas como é que você vai saber quem é Jesus sem a palavra dele? E como é que você vai conhecê-lo bem se você não liga para isso aqui, para a mente? Para entender quem é Jesus. Eu vou encerrar lembrando você que uma das coisas que você mais vai fazer na eternidade é pensar, meditar e todo dia aprender mais e se deslumbrar mais com a glória desse Cristo. Se você não gosta disso aqui, por que você acha que devia ir para lá? A igreja precisa sair da morbidez intelectual a respeito das verdades das Escrituras. A respeito de quem Jesus é. A gente tem que conhecer isso, viver isso, amar isso, desejar isso, buscar isso. Porque Jesus é tudo. E nós temos que conhecê-lo como a Bíblia nos mostra. Jesus purifica a nossa adoração. Jesus regula a nossa adoração. Jesus purifica o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele substitui o templo. Nele nós temos acesso a Deus. Nele nós temos um sacrifício perfeito. Nele nós temos vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos.
força da terra e maravilha, vai operando o poder do Senhor. Convido a reverenda Amândio que faça a oração final e nos dê a bênção. Presença neste momento final de culto, te rogando que tu estejas nos acompanhando de volta para os nossos lares, que estejas nos dando uma noite de repouso e uma semana sempre na presença da tua santidade. Que, ó Deus, possamos fazer cada vez mais a tua vontade. Que cada dia mais sejamos melhores filhos teus. Te rogamos que abençoes a nossa igreja, abençoes os trabalhos todos que estão sendo realizados, que só tu, Senhor, podes fazer que novos trabalhos possam surgir através da instrumentalidade desta igreja. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.
julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se é tua escolha perdoar. Ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Ensino a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Se confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar,